Bom dia para todos. Essa é a primeira de uma série de entrevistas que nós aqui do site da Aboami estamos fazendo. E é uma honra muito grande que nós vamos começar a nossa série de entrevista com uma pessoa muito especial, a doutora Elizabeth Leeds, que morou aqui no Rio e é uma especialista em segurança pública, principalmente pelos momentos tão graves que estamos passando no Rio de Janeiro. Doutora Elizabeth, é um prazer muito grande estar aqui com a senhora. Eu queria fazer primeiro uma pergunta para a senhora, porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis aqui no Brasil em relação à violência ultimamente. O Brasil, em especial o Rio de Janeiro, está vivendo momentos intensos de violência. Em 2016, houve um total de 6.248 homicídios violentos. O ritmo de crescimento de mortes em 2017 aumentou muito em comparação ao mesmo período de 2016. No primeiro trimestre do ano, tivemos 1.867 casos de mortes entre homicídios violentos, confrontos com policiais, letalidade violenta, contra 1.486 em 2016, pelo mesmo período. Nestes primeiros 6 meses do ano, tivemos 32 ônibus incendiados em revoltas da população. Na Síria, neste mesmo período, 2.188 civis morreram em ataques e confrontos. Se nos basearmos pela quantidade de mortes e a violência com que elas ocorrem, seria legítimo afirmar que estamos nos caminhando para uma guerra civil, como diz grande parte da população aqui no Brasil? Bom, eu acho que para chamar essa situação atual de guerra civil, talvez seja um exagero, mas eu acho que é uma polarização enorme da situação comparando com 5 ou 6 anos atrás. Eu acho que quando você fala de que a grande população do Rio fala da situação como guerra civil, eu acho que grande parte eu acho que a mídia grande contribui muito para chamar a situação atual de guerra civil. Eu acho que quando, por exemplo, olhamos anos atrás, dos anos 80 e 90, a grande mídia, isso quer dizer Globo, né? Isso. Também chamou a situação de um tipo de guerra civil. Eu acho que isso só aumenta o sentido de a sensação de medo, de insegurança de grande parte da população, especialmente a população de classe média e média alta, né, que em geral não sentiu essa sensação uns 7, 8 anos atrás. Então, eu acho que temos que ter muito cuidado com as palavras, que é uma situação grave, polarizada e insegura, mas guerra civil, eu acho que seria um erro de chamar esse momento guerra civil. Porque, no caso, a guerra civil teriam outros elementos que, no caso, não está ocorrendo aqui no Brasil. É isso que a senhora quer dizer? Eu acho que pode explicar assim mesmo, né? A guerra civil geralmente envolve governo e outros grupos que são contra o governo. Claramente, a situação política, no momento,
é polarizada, a situação partidária é grave, a situação do crise do governo é grave, mas sim, eu acho que não chegou ao ponto de ser a guerra civil. A cidade do Rio de Janeiro tem em torno de 1.393.314 pessoas, vivendo distribuídas entre 763 favelas, de acordo com o censo de 2010. Não é um censo agora de 2017, é um censo de 2010, do IBGE. Em 2007, o governo implantou unidades de polícias pacificadoras, as UPPs, e foram contabilizadas, na época de 2007, 7.699 casos de homicídios. Por um período, nós tivemos uma diminuição dos índices de criminalidade, por um período bem grande dos índices. Contudo, logo depois, nós vivemos agora momentos de um retrocesso. Aquele período em que nós vivemos numa paz, numa aparente paz, agora está voltando, os números de violência estão voltando. Então, está ocorrendo um retrocesso da violência na área de segurança, com facções criminosas, além de milicianos que disputam o controle das favelas. A senhora aí, o que no momento, o que a senhora acha em relação a isso? Bom, eu acho que no início o potencial para os UPPs fazer alguma transformação na questão de segurança pública era grande. O potencial era grande. Mas só que houve várias falhas. Primeiro é que, no início, uma parte do UPP era o UPP da Polícia de Segurança e outra parte era para ser o UPP social, que nunca aconteceu. Essa correto. parte, o UPP social, era extremamente importante, porque você não faz segurança pública só com polícia. O que está faltando na maioria das favelas, em termos de serviços públicos, educação, saúde, serviços de saneamento, tudo isso sempre faltou nas favelas do Rio. Isso. E a ideia das UPPs era justamente para criar um programa de duas partes, de segurança e social. Social nunca aconteceu. Isso foi um falha muito grande. Outro problema é que os policiais jovens, para fazer parte dessa nova tropa, nunca recebeu uma formação adequada para fazer um novo tipo de polícia, né? As pesquisas que foram feitas ao longo dos anos mostram, as avaliações, que a formação desses policiais era sempre muito aquém do que era necessário para fazer um novo tipo de programa de segurança. E eu acho que houve uma grande falta de vontade política para fazer as correções necessárias para fazer um novo tipo de polícia, né? Sempre falaram que é um tipo de polícia comunitário, mas realmente era uma polícia de ocupação. Eu acho que vários segmentos das favelas estavam ou de acordo ou contra a atuação das polícias. E as polícias nunca prestou atenção aos problemas, né? Juventude, especialmente, teve grandes problemas com a polícia em termos de as experiências deles em termos de cultura. Então,
a polícia nunca realmente queria corrigir o que tinha que ser corrigido. Isso também acontece que a economia do Rio diminuiu e o orçamento para esses programas, que eram programas caros, mas os orçamentos também não deu conta da realidade desse tipo de programa. Então, como eu falei, no início o potencial era muito grande, mas ao longo dos anos foram complicando, né? Eu acho que também temos que ver as prioridades. No início era a época de a preparação para a Copa e para as Olimpíadas. É verdade, né? É verdade. Que você conhece muito bem, né? Isso então, mesmo. E todo mundo falou na época o que vai acontecer em 2017, né? O que vai restar desses programas depois dos mega-eventos. E estamos vendo, né, que em termos de prioridade, além da questão econômica, mas a vontade política para manter esses programas simplesmente acabou. A senhora acha que nisso tudo também não teve um gancho muito político, não? Em relação as UPPs, elas não viraram um gancho político? Desculpa, eu estou fugindo um pouquinho. Um gancho político. As UPPs acabaram virando um produto político para se eleger a deputados e eleger governadores. Eu acho que é uma parte, sim. Eu acho que isso fez parte da realidade política do país. Eu lembro que, no início, o governo do Estado enviou pessoas na área de segurança para os Estados Unidos para fazer palestras, para fazer um roadshow sobre as maravilhas das UPPs. Quer dizer, queria vender politicamente a ideia das UPPs. Então, eu acho que essa questão política faz parte do cenário, sim.